Vamos desativar os nossos microfones. Muito bom, queridas amigas e amigos. Estamos começando mais um estudo do Evangelho narrado por Mateus no Novo Testamento. Seja bem-vinda, Patrícia. E vamos começar então com a nossa prece inicial. Lembrando que ao final vamos poder ligar os nossos microfones e vamos poder trocar se houverem dúvidas ao final, ok? Mas essa parte não ficará na gravação para aqueles que assistem depois gravado. Dúvidas só para quem participa presencialmente. Muito bem. Mas se ainda assim, houverem dúvidas, sim, se assistirmos gravado, podemos colocar nos comentários do vídeo e depois nós respondemos. Sem problema também. Muito bem, então vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais este momento em que aqui nos reunimos em Teu nome, para estudar o Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a termos os ouvidos de ouvir e podermos no nosso dia a dia exercitarmos as Tuas lições. Que as Tuas bênçãos nos envolvam a todos, nos fortaleçam em nossos momentos difíceis, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Graças a Deus. Opa, minha imagem sumiu. Estamos nós aqui. Vocês estão me vendo? Vocês estão me vendo? Sim? Ok. Nós estamos aqui no Sermão da Montanha. Jesus está na região da Galileia, fazendo o Sermão da Montanha. E nós estamos no início do sermão, quando Jesus fala das bem-aventuranças. Estamos no versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ora, quem é perseguido por causa da justiça é porque é justo, não é? Quem é perseguido por causa da justiça é porque está buscando fazer o melhor e é uma pessoa que busca o que é correto, que busca o que é certo, que busca o que é justo. Nós temos pessoas neste mundo que são perseguidas por causa da justiça. Porque a gente acha estranho, como é que alguém pode ser perseguido por querer fazer o que é certo? Mas vejamos que no mundo, hoje está falhando o sinal, não é? Vejamos que no mundo não há, em muitas questões, em muitas, se não quase todas, não há unanimidade do que seja certo. Em várias culturas, uma determinada coisa que se defende e que se acha certo pode ser combatida. Vamos imaginar. Existem países no Oriente ainda que, se a mulher é suspeita que seja, e daí dessa suspeita ser julgada como adúltera, ainda hoje ela é enterrada até o pescoço e apedrejada até a morte. Em outras regiões, ela não precisa nem ser enterrada até o pescoço, somente apedrejada. Bom, se levantam aqueles que lutam para que isto não aconteça, isso como outros tantos crimes hediondos, não é?
se uma pessoa for homossexual, também é morta. Quer dizer, se uma pessoa defende, não é, crianças que casam, meninas que são obrigadas a casar com 7 anos de idade. Então, veja, existem ainda culturas que veem essas coisas que hoje nós vemos como barbárie, como coisas ainda muito bem aceitas em várias culturas. Então, se levantam pessoas dessas comunidades mesmo, não precisa vir de fora, não, dessas comunidades lutando para que tal coisas não aconteçam mais, elas podem ser perseguidas, não é? Nós não estamos nem trazendo questões do Ocidente, estamos nos mantendo lá. Porque isso vai acontecer aqui também com outras tantas coisas, onde as pessoas são perseguidas pelas suas ideias. Parece que não é possível se pensar diferente. Se pensa diferente, há uma perseguição. Então, há que se pensar, né? Há que se ter essa ideia de que a justiça, ela transcende, a justiça de Deus transcende essas pequenas justiças humanas que por vezes são imensamente injustas, não é? Imensamente injustas. Jesus está falando da justiça, da lei de Deus, da lei de justiça. E a lei de justiça segue os parâmetros, tem como parâmetros as leis de Deus. Ora, se nós temos uma lei de igualdade, o que diz a lei de igualdade? Que todos nós somos iguais. Essa não é a lei de igualdade? Então, se existe alguma comunidade que separa as pessoas e diz, esse grupo aqui vale menos, e eles acham isso justo, está indo contra uma lei de Deus, não está? Está indo contra uma lei de Deus. Pois se todos somos iguais perante a lei de Deus. Então, quando Jesus diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, mas é a justiça que tem como parâmetro as leis de Deus. Não a pequena justiça dos homens, que por vezes é muito injusta. Existem países onde só há uma única religião, não é verdade? Qualquer outra religião é perseguida. Isso é justo? Onde está a lei de amor? A lei de amor. Aliás, a religião não deveria propagar o amor? Se ela fala de Deus em todas as religiões, deveria propagar o amor. Mas aí vem quem? Vem aquele fator que é o fator humano. Nós ainda estamos carregados das nossas limitações. E aí nós entendemos por que Kardec teve todo o cuidado de, antes de colocar o Espiritismo como uma religião, afirmá-lo como uma religião, poucos meses antes da sua desencarnação, ao final de 1868, ele que desencarnou em março de 1869. Então, em novembro de 1868, na Revista Espírita, ele faz um texto onde ele diz: me perguntarão se o Espiritismo é uma religião, e eu direi sim. E me perguntarão por que eu não disse isso antes. Porque antes havia uma ideia de religião que, se ele dissesse antes, se teria a ideia que o Espiritismo é uma religião como aquelas. Então, ele queria trazer um novo parâmetro para religião, sem sectarismos, porque não há sectarismos. E a gente vai ver isto aqui já já numa outra bem-aventurança que Jesus traz. Então vejamos, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles não será.
Dele já é o reino de Deus. Aquele que está firme no que seja certo, concorde com as leis de Deus, esse já está muito bem, obrigado, não está? E que luta, e que se preciso for, vamos lembrar lá dos primeiros cristãos. Eles foram perseguidos por causa da justiça? Eles decidiram seguir Jesus. Não foi aceita a sua opção. Aquela opção não era aceita. Mas eles se mantiveram fiéis à sua opção. Isso era justo. Estavam sendo honestos com eles mesmos. Isso era justo. Eles foram justos consigo. E por causa disso, eles chegaram até o quê? Até o sacrifício. Não abriram mão, em hipótese alguma, por circunstância alguma, nem pelo circo, nem pelo flagelo, de serem aquilo que a consciência os dizia que fossem, ou seja, eles mesmos. Então, já deste momento, mas é fácil, é fácil. Não é fácil. Não é fácil. O reino de Deus para nós ainda não é fácil. Porque nós estamos no mundo de provas e expiações e nós ainda vivemos no nosso mundo íntimo de dificuldades e limitações, porque ainda estamos como espíritos imperfeitos. Então, nos é um desafio muito grande estarmos nessa justiça que Jesus aqui coloca. Mas ele envolve em bem-aventuranças aqueles que estão neste caminho, independente de serem perseguidos ou não. E dele já é o reino dos céus. E ele diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem. Vamos ver que esta bem-aventurança agora, ela é um desdobramento da anterior. Ele continua falando de questões de justiça. Uma questão muito forte no nosso mundo. Nós temos, logo no início de Paulo e Estevão, uma situação de um homem muito bem colocado na comunidade que aborrece um homem poderoso e é destituído de tudo. Vocês lembram da história dele? O filho vai defendê-lo, morre o pai, viram escravos, perdem tudo. Assim, porque desagradaram alguém poderoso lá. Assim era a justiça antigamente. Isso é justiça, gente? Não. Vejamos como as coisas eram muito piores do que são hoje. Ao tempo de Jesus, muito piores. Nós já progredimos bastante. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Por causa de mim é Jesus, por causa de Jesus, mas é o quê? Por ser cristão? Porque se é por causa de Jesus, será que ele está falando especificamente aos cristãos? Bom, a bem-aventurança não termina aí. Ele diz: alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Os profetas. Onde estão os profetas? No Antigo Testamento, não é? Já tinha Jesus no Antigo Testamento? Já haviam cristãos no Antigo Testamento? Então, o que é que Jesus quer dizer? E mentindo disserem todo mal, injuriarem, perseguirem.
contra vós por causa de mim. Ora, ora, ora. Jesus não é uma pessoa física, é? Jesus está em missão. Jesus é o missionário chamado o Messias, o Cristo. Ele recebeu a missão de trazer o evangelho. Ora, o que é o evangelho? É uma revelação das leis de Deus. Não tinha Jesus no Antigo Testamento. Mas nós já tínhamos revelação das leis de Deus no Antigo Testamento? Tínhamos. Alguém fala alguma coisa. Tínhamos, sim, não tínhamos, não. Tínhamos ou não tínhamos? Revelação das leis de... Tínhamos, não tínhamos? Qual era? Os 10 mandamentos. Certo? Então, Jesus está falando não dele. O evangelho não é de Jesus. Jesus é o portador. O evangelho é uma revelação das leis de Deus. O decálogo é uma revelação das leis de Deus. A doutrina espírita é uma revelação das leis de Deus. Sendo assim, os profetas lá do Antigo Testamento também foram perseguidos por causa da justiça de Deus. Jesus, quando ele se coloca como o Cristo, o Messias, o que ele diz com relação à ligação entre ele e Deus? Eu e o Pai somos um. Mas ele não é Deus e Deus não é Jesus. Mas ele está como representante. Vocês já viram falar de preposto na justiça? Quando uma empresa manda num julgamento em que um ex-funcionário, né, esteja lá colocando o banco na justiça. Aí o banco manda o preposto. O preposto é aquele que fala em nome do banco. O preposto representa o banco. Então, tudo que ele fala, quem fala é o banco. Jesus é o Cristo, é o Messias, o enviado de Deus. Ele o representa, ele traz as suas leis. Não apenas fala sobre elas, mas as exemplifica. Ele é o preposto de Deus. Quando ele diz, eu e o Pai somos um, é como se o preposto do banco dissesse, eu e o banco somos um. Eu estou aqui, o que eu falo é o que o banco fala, e o que ficar decidido o banco aceita, porque é isso. Então, da mesma forma, Jesus assim estava quando nos trouxe o Evangelho. Então, voltemos então. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por causa de mim, por causa da revelação que eu trouxe, por causa das leis de Deus. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa. É o mesmo justo da bem-aventurança anterior. Ele faz o que é justo, tendo como parâmetro as leis de Deus. A justiça está nas leis de Deus. Nós espíritas somos a favor do aborto? Somos a favor da pena de morte? Somos a favor da eutanásia? Qual é o nosso parâmetro? Nós temos na doutrina espírita pontos que tratam desses assuntos especificamente e que não apenas falam, mas os justificam, os explicam diante da lei. Temos. Esses são os nossos parâmetros. Nós os seguimos porque lá está a fé que entende os porquês, tudo muito bem explicadinho.
porque nos coloca exatamente como somos, espíritos imortais encarnados temporariamente no mundo de provas e expiações para amadurecermos, para melhorarmos. A partir daí, certas ações que são feitas sem se ter esse parâmetro passam a ter um outro entendimento. Um bebê dentro do útero da mãe não é um monte de células amorfas que só tem vida a partir do momento do parto. Sim, porque existem lugares onde é permitido abortar no 9º mês de gravidez. Nos Estados Unidos, existem estados onde é permitido abortar no 9º mês de gravidez. A lei dos homens permite. Se já nos choca abortar em qualquer situação, nem vamos comentar isto. Mas é o que é justo entre a lei dos homens. Mas nós sabemos que diante da lei de Deus não há absolutamente nada de justo. Ali está um espírito tentando reinar, e o direito à vida é inalienável. Mas agora tem até suicídio assistido, não é? Já existem países que, se a pessoa quer se matar, o Estado favorece o suicídio assistido. Lei dos homens. Grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Certo? Então não precisa ser cristão. Basta seguir as leis de Deus. Existem pessoas que não acreditam sequer em Deus e seguem suas leis? Existem. Existem. Por questões reencarnatórias, problemas do passado, você desistiu lá de acreditar em Deus, né? Aspas aqui, quando está encarnado, a gente ainda consegue mentir para si mesmo. Mas segue as leis de Deus. Segue as leis de Deus. Então ele está seguindo as leis de Deus, ele está bem. Está muito bem. Agora, tem pessoas que se colocam a títulos, com títulos até de frentes doutrinárias cristãs e não seguem as leis de Deus. Existem? O que vocês acham? Existem criminosos que se dizem muito religiosos? Criminosos mesmo. Existem. Ainda não entenderam, né? Ainda não entenderam, mas todos nós vamos entender a nosso tempo. E aí terminamos a parte das bem-aventuranças. Entra então uma outra parte, a partir do versículo 13, que é a missão dos discípulos. Missão. Hoje eu lembrei do álcool e esqueci as canetas. Missão dos discípulos. Ele não está falando aqui de qualquer pessoa. Ele está falando daqueles que claro que aqui os discípulos são aqueles que seguiam Jesus, certo? Hoje em dia, discípulo é diferente de apóstolo. Então, todo apóstolo é discípulo, mas nem todo discípulo é apóstolo. Já sabemos disso, né? Para ser apóstolo é preciso ser escolhido pelo mestre, treinado pelo mestre e receber uma missão da parte dele. O que aconteceu com quem atende a esses princípios aqui, a esses critérios, são os 12 apóstolos e Paulo, que ele mesmo também se colocava como apóstolo, embora os outros 12 não o reconhecessem, não é? Então, bom, mas ele fala aqui, o subtítulo é discípulos, missão dos discípulos. Então, Jesus está falando aqueles, porque ele está falando no Sermão da Montanha, não está? Ele não está falando para os 12. Ele está falando para uma multidão. E para aqueles que na multidão desejarem ser seus discípulos.
O discípulo é o aprendiz. O discípulo é o aprendiz. É aquele que segue. Opa! Que. Ah, ah, ah. É aquele que segue o mestre, busca aprender. Busca aprender dele e exercita as suas lições na sua vida. Então, o aprendiz segue o mestre. Segue, o que quer dizer segue? Segue, busca aprender dele. E buscar aprender dele significa conhecer, mas praticar. Sabermos versículos de cor é bonito? Bonito. Sabermos o número das questões do Livro dos Espíritos é legal? Super legal. Mas se a gente ficar só nisso, não faz diferença nenhuma. Certo? É melhor a gente não saber de cor versículo e fazer, é melhor a gente não saber o número da questão e fazer. Por quê? Porque a gente tem escrito. Qualquer coisa, a gente tem uma extensão de memória aqui. Né? Agora, a nossa ação não tem nada que substitua. Se eu esquecer, eu tenho onde recorrer. A essência, eu não esqueço. A essência. Claro que eu vou ter que ficar sempre me aprofundando, e cada vez que eu aprofundo, mais reflexões eu tiro, mais amadurecimento eu tenho da matéria, mais eu também vou aprimorando o meu fazer. Isso tudo é contínuo, não é? É o que a gente sempre diz dessa construção. Então, Jesus está agora e ele vai se dirigir aos discípulos, àqueles que estão com esta vontade de segui-lo em suas vidas. Não como aquele tempo, seguiam vários, 70 mais ou menos, fora os 12 apóstolos, 70 mais ou menos os seguiam fisicamente. Diz ele então: vós sois o sal da terra. Se, porém, o sal tornar-se insosso, com que se salgará? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, pisado entre os homens. Ora, nós não usamos mais o sal na terra. Estivemos lendo um pouco sobre isso, porque se salgava a terra, usava-se o sal na terra para melhorar, como se fosse assim, junto com o adubo, né? Bom, o sal na terra queima as plantas, mas o sal favorece alguma coisa do nitrogênio, o potássio. O potássio. Então, existem algumas espécies, como as palmeiras, que precisam de mais potássio por causa da reação química, nitrogênio, etc. E tal. Mas, hoje em dia, já há indicação de não se usar o sal para se adquirir, para se obter, né, para ter ali o potássio. Já existem outros elementos que os agricultores podem usar exatamente porque pode acabar prejudicando a terra. É uma questão muito homeopática ali no seu uso, vamos dizer assim. Há o tempo de Jesus, sim. Então, ele quer nos dizer alguma coisa, ele vai lançar mão de algumas figuras. Não esqueçamos que ele está falando com a multidão. Então, quando ele fala com a multidão, ele usa mais figuras para se fazer melhor entendido. Ele usa mais imagens do dia a dia das pessoas, do concreto, porque ele está falando de questões espirituais, de questões morais, e era muito difícil naquele tempo se atingir o que Jesus queria falar. Então ele ia descendo e nos trazia pontos materiais.
seja para a terra, seja ainda para a comida. Então, ele primeiro vai trazer o sal. Nós vamos ler e depois nós vamos voltar, certo? Com isso que nós dissemos, vamos ver aqui a fala de Jesus com relação aos discípulos. Vós sois o sal da terra, se porém o sal tornar-se insosso, com que se salgará? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vejamos que Jesus é forte nas imagens, né? Vós sois sal, mas se não servir para nada, os homens vão pisar. Vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte. Imagina uma cidade sobre um monte. Como se esconde? Joga um pano em cima da cidade? Não dá. Nem se acende uma candeia, que é um lampião, né? Colocando debaixo de um módio. Um módio. Um módio é uma espécie de uma bacia que era usada como medida. Imaginemos uma bacia. Ela era usada como medida. Não era uma medida pequena, já que essa bacia, nela poderia ser colocado 35 litros. Ora, 35 litros é bastante litro, né? Então, é uma bacia grande. E ele diz, então, que não se tem uma candeia para colocá-la sob um módio. Imaginemos essa grande bacia virada em cima de um lampião, de uma candeia. Não se faz isso. Aí ele diz o que se faz. Mas sobre o candeeiro. Assim ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então, ele faz uma ligação de tudo no final com Deus. Deus que nos criou. Deus que criou o sistema da evolução, nos favorecendo mundos físicos para que reencarnemos e neles reencarnamos tantas vezes quantas sejam necessárias para o nosso progresso. Todo esse sistema foi criado por Deus. E Deus, então, nos coloca encarnados no mundo. Nos coloca encarnados no mundo. Para quê? Para mostrarmos cada vez mais que estamos entendendo o que está acontecendo e estamos aproveitando o tempo disso que acontece, que chamamos de reencarnação, para o nosso próprio bem, estendendo o bem que somos capazes de estender já em nossas vidas, trazendo para nós aquilo que Jesus acabou de falar sobre as bem-aventuranças. E é interessante que Jesus abre todo o sermão com as bem-aventuranças. É uma introdução muito inteligente de chamar a atenção, não é? Praticamente é começar com uma sessão de cura. A sessão de cura não atrai? Todo mundo não quer ser curado? Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ser bem-aventurado por Deus. Então, no início, o que nós temos? Nessa introdução, nas bem-aventuranças, Jesus atrai a atenção de toda aquela multidão que estava com muito desejo, como todos nós, de ficarmos bem. Hoje em dia, na quarentena, tem uma máxima, um lema, todos vamos ficar bem, não é isso? Todos vamos ficar bem. Fique em casa, todos vamos ficar bem, todos ficarão bem. Todos queremos ficar bem. E isso chama a atenção. Toda vez que alguma proposta chega à nossa mente dizendo que tudo vai ficar bem, que coisas boas estão na nossa vida, que no nosso futuro o bem nos aguarda, isso nos atrai, nós queremos ouvir isso.
Toda vez que alguém procura uma cartomante, um astrólogo, o que ele quer ouvir? Que tudo vai ficar bem, não é? Vê aí se isso vai acontecer. Todo mundo quer saber o futuro, mas ninguém quer saber coisa ruim, quer? Ninguém quer saber coisa ruim, ó, só me conta coisa boa. A gente quer, isso chama a nossa atenção. Bem-estar, realização, satisfação. E Jesus começa o Sermão da Montanha com uma grande chamada. Tudo vai ficar bem. Mas não, se você não fizer a sua parte. Tudo vai ficar bem, você fazendo a sua parte. Faça a sua parte, tudo vai ficar bem. Mas nós somos espíritos imortais e vemos um planeta todo somando na superação de um vírus físico. Se nós tivéssemos já o ser humano desperto para a sua realidade espiritual, como ele está desperto para a sua realidade mortal, esse já seria um mundo feliz. A gente já teria passado até de mundo de regeneração. Todo mundo morre, mas ninguém ainda. Quer dizer, tiram ninguém ainda. Muitas pessoas ainda não pararam para pensar, e depois? E depois? Eu quero estar bem depois, como eu quero estar bem depois da quarentena. Quem não quer estar bem depois da quarentena? Não dá uma ansiedade? Será que eu vou ter emprego? Será que eu vou ter isso? Será que eu vou ter aquilo? Não é? Será que alguém da minha família ainda vai pegar, vai morrer, vai... São as preocupações mortais nossas, materiais. Mas e as preocupações espirituais? Eu vou estar bem depois do momento da minha desencarnação, porque eu não sei se eu vou pegar Covid. Mas eu tenho certeza que eu vou desencarnar um dia. E, no entanto, eu estou muito mais preocupada com o Covid, que talvez eu não pegue, mas eu tenho medo de pegar, do que com a morte, que é líquida e certa, desse corpo físico. Ah, mas não fala sobre isso, é mau agouro. Você está chamando a morte para perto. Olha só, não precisa chamar. Morte você não precisa chamar. Ela, na hora que ela sabe vir na hora dela. Também ela não aparece no dia anterior, não. Ninguém atrai morte falando, gente. Morte, morte, morte. Ah, não existe isso. Ai, não fala, atrai, não atrai. Isso aí é superstição. Nós precisamos falar das questões importantes, porque as questões importantes vão chegar no seu momento. Sabe aquela mãe que cria um filho para ela? O filho cresce. Olha, mas um dia seu filho vai crescer. Ah, não fala disso. Júnior não. Júnior vai ficar sempre com a mamãe, porque olha como ele é bonitinho. É bonitinho, mas vai crescer. Vai arranjar uma namorada, vai casar, vai ter... Ah, não. Mas vai ficar sempre perto da mamãe. Essa vai ser um problema na vida desse filho, não vai? Ah, vai, não vai? Porque ela não está pronta para essa morte, porque é uma morte, né? Toda perda na vida é uma morte. Vive-se um luto quando o filho casa. E aí dá aquele vazio, né? Aquela pessoa ali o tempo todo e de repente ela não está mais. Também tem que se processar. Não existe só luto de morte. Existem lutos de várias perdas. A aposentadoria traz luto, desemprego, terminar um relacionamento, terminar um casamento. Tudo isso nos traz contextos de luto, dessas perdas. E aí Deus nos coloca encarnados neste mundo de provas e expiações para que a gente cresça, evolua. Jesus está falando disso. Por quê? Porque nós estamos ali, perto dele, querendo aprender. Então, olha, é para vocês que eu falo. É vocês mesmos, vocês que sabem que Deus é Pai. Deus colocou vocês no mundo para vocês fazerem a diferença.
Porque Deus precisa de ajuda para colocar o bem nesse mundo, não precisa? O bem não se impõe por si só. O bem se externa através das criaturas. Nós temos o bem em nós, potencialmente, somos filhos de Deus, a centelha divina está em nós, a luz está em nós, mas é preciso que a façamos brilhar, porque ela está abafada pela materialidade do nosso entendimento, do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Vós sois o sal da terra. Ó, Deus botou vocês na terra como o sal. É posto pelos agricultores da época. Se, porém, o sal tornar-se insosso, ora, numa comida seria perder o sabor do sal. Mas se o sal que se coloca na terra perder a sua propriedade, pode perder, se ficar na umidade, se não for bem tratado, pode perder as suas propriedades. E é o que ele diz, né? Perder o potássio, que é o que dá, né? Aquele gosto do sal. Se, porém, o sal tornar-se insosso, com que se salgará? Qual o propósito? Nós estamos aqui para progredir. Mas se chegamos aqui e fingimos que viemos para o recreio, que viemos para a escola simplesmente pelo recreio, e aí? Deus precisa de nós, porque quanto mais de nós estivermos envolvidos na proposta do bem, melhor para nós, melhor para os nossos, melhor para o mundo. Em menos tempo progredimos, em menos tempo o mundo progride. E tudo isso faz parte da criação de Deus. Então nós podemos nos colocar ali como aqueles co-criadores que ajudam no processo da própria criação. Podemos, porque sempre estaremos submetidos ao nosso livre-arbítrio, à nossa vontade. Jamais seremos violentados nisto. Deus nos dá pensamento e vontade como atributos, quando somos criados espíritos. E a partir daí, ele dá os recursos para que, usando o nosso pensamento e a nossa vontade, a gente cresça. Não impõe, não obriga, mas também não dá o que não fazemos por merecer. Então, se os pais do mundo muitas vezes são permissivos, jamais teremos em Deus um pai permissivo. Jamais. Ele será misericordioso, sim, mas nunca, sem junto da misericórdia, estar a justiça. Para que mais? Para mais nada presta. Veja, Jesus é forte, ele não mas para nada presta. Se a gente perdeu uma encarnação, está perdido, não está? A gente não aproveitou. Claro que, mesmo quando a gente diz, puxa, mas a pessoa só fez bobagem a encarnação inteira, não serviu para nada aquela encarnação. Para o espírito, vai servir. Lá na frente, que leve 1000 anos. Na hora que ele despertar, ele vai resgatar essas vivências, essas quedas, e isto vai lhe ser importante, até para que ele desperte. Mas, para o que ele fez aqui, não prestou, prestou? O mal que ele fez, ajudou? Não ajudou. Lá na frente, as quedas vão ser importantes para ele. Mas o que ele fez de ruim, ok, ele foi móvel do escândalo, o escândalo é necessário, mas ai de quem por quem o escândalo venha, a lei de Deus também se vale de nós quando erramos, muitas vezes,
para uns estarmos, vamos dizer, sendo o móvel do escândalo dos outros. Que é importante que o escândalo venha, porque afinal o escândalo é o resultado de um mal moral feito pelo uso do nosso livre-arbítrio de forma infeliz. Então, para mais nada presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Então vejamos que quando um de nós não usa dos seus recursos, pensamento e vontade, diante dos recursos que Deus oferece numa encarnação, para produzir o bem, para ser aquele que faz a diferença, ele vai criar o quê? Comprometimentos, não vai? Ele vai criar comprometimentos. Muitas vezes até mesmo ligações obsessivas, não pode? Esses erros? Podem sim. E aí vem as repercussões. Esse ser pisado pelos homens são aqueles nossos relacionamentos que quando nós vivemos mal uma encarnação, esses nossos vínculos interpessoais são comprometidos, não saem revigorados, fortalecidos, eles saem quebrados, pisados. E aí ele usou o sal. E da mesma forma que ele usou o sal como uma figura, ele vai usar agora a luz. Vós sois a luz do mundo. Essa figura é muito mais próxima, muito mais, do que o sal da terra. O sal e a terra é algo bem figurativo. Mas quando ele fala que nós somos a luz do mundo, nós somos a luz espiritual deste mundo. Nós temos no sol a fonte de luz material deste mundo. Mas Jesus diz que nós somos a luz do mundo, porque nós somos a luz espiritual deste mundo. Nós somos centelhas divinas, filhos de Deus. A luz está em nós, mas ainda não se manifestou de forma plena, como em Jesus estava manifestada de forma plena. Quer dizer, quando esteve aqui, mas está, claro, manifesta-se em Jesus de forma plena. Então, nós somos a luz do mundo. Olha aqui, eu até coloquei um outro subtítulo. Em vez de missão de espíritos, eu botei assim: ode de louvor à criatura. Jesus faz um verdadeiro louvor ao ser humano, a nós. Ele diz para nós que somos a luz do mundo. Isso não é lindo? Porque é exatamente o que somos. Mas não somos ainda de forma efetiva. Somos já de forma potencial. Por isso ele diz para deixarmos brilhar a nossa luz, porque ela existe, mas ainda na forma potencial. É como se fôssemos aquele fósforo. O fósforo não tem o foguinho ali, potencial nele? Basta o quê? Que a gente o risque numa superfície áspera, não é? E ele acende. É preciso também que nós façamos a nossa luz brilhar, como fazemos o fósforo também dar a sua luz. Vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte. A gente não pode negar o que é. Existem pessoas que estão muito mal com elas mesmas, não estão? Existem pessoas que têm uma baixa autoestima, que não se gostam. E muitas vezes isso está ligado a erros do passado. E esses espíritos já reencarnam com sentimentos de culpa e de menos-valia por causa dos remorsos e da culpa. Mas Jesus diz que nós somos a luz, ele não diz: olha, vós que não erras, que não errais, sois a luz do mundo. Ele disse isso.
Não, até porque ele então não ia dizer que ele estava no mundo de provas e expiações, só tem espírito imperfeito, ele não ia dizer isso. Todos nós, independente de nossos erros, somos a luz do mundo. Temos a luz em nós. Não se pode ocultar uma cidade sobre o monte, situada sobre o monte. Não podemos negar quem somos. Somos filhos de Deus. Isso nos destaca de toda a criação. Não somos menos que isso, somos muito. Jesus nos compara a uma cidade situada sobre um monte. Não é uma casinha, é uma cidade. É muito ostensivo o fato. É não negarmos o quão grande nós somos e o quanto podemos realizar em nossas vidas. Não podemos simplesmente jogar um pano por cima e mas eu não consigo, eu não sei, eu não, deixo para depois. Estou jogando uns paninhos em cima de uma cidade sobre um monte. Estou tentando impedir de que o fato seja o que ele é, não vai deixar de ser porque eu nego. Não vai deixar de ser o que eu nego. Só porque eu nego, eu não vou deixar de ser uma cidade sobre um monte. Só porque eu nego, eu não vou deixar de ser o filho de Deus que eu sou. Só porque eu nego, eu não vou deixar de ter a luz em mim que eu tenho. Nem se acende uma candeia colocando-a debaixo de um módio. Deus nos colocou nesse mundo, não foi? Nós, luz, ele nos colocou aqui para quê? Para que brilhemos. Porque nós temos a luz. E foi para isso que ele nos colocou no mundo. Para que brilhemos. E não para que nós, porque ninguém pode colocar um módio sobre nós. Apenas nós. Mas fulano colocou um módio sobre mim, porque eu deixei. Se eu pego a minha vontade e dou para o outro, o que o outro tem a ver com isso? Não é? O outro pode fazer e acontecer comigo se eu deixar. Acima da minha vontade, só a vontade de Deus. Então, se o módio é colocado sobre a luz, sobre mim, se eu abafo em mim a luz que eu sou e me impeço de fazê-la brilhar o que eu puder hoje, que seja uma faísquinha. Palmas para a faísquinha de hoje. Precisamos fazer o máximo que pudermos fazer. E não negarmos. Porque se negarmos, não vai sair nem faísquinha, nem tão cedo. Quem sou eu, luz? Sou um ser vagando num umbral. Nós até podemos e sabemos muitos espíritos aí vagando no umbral, mas a gente não tem por que sair daqui dessa encarnação e ficar vagando no umbral. Tem? Alguém acha, por favor? Liguem as câmeras e indiquem. Eu acho isso. Nós somos luz e tudo que fazemos em termos de bem expressa essa realidade. Nem se acende uma candeia colocando-a debaixo de um módio, mas sobre o candeeiro. Assim ilumina todos os que estão na casa. Vai ser bom para mim deixar fluir as leis de Deus, né? Conhecer, praticar, efetivar a minha posição de discípulo. Vai ser bom para mim, mas não vai ser só bom para mim. Vai ser bom para tudo, para todos, para a humanidade, para o mundo. Eu estou fazendo a minha parte. Então, nós
fazemos a diferença, como o sal faz na terra. E faz na comida também. Bom, nós vamos parar no versículo 15. E veremos o 16, que foi o último da parte que vimos hoje, na semana que vem, não é? Da mesma forma, brilha a vossa luz diante dos homens. Vamos devagar, né? Porque a gente tem que saborear cada versículo, né? Deixar que ele escorra dentro de nós. Ai, é tão bom, não é? Ah, que bom. Bom, vimos hoje, então, do versículo 10 ao versículo 15 do capítulo 5 de Mateus. Nós vamos fazer a nossa prece, depois eu vou desligar a câmera e aí... Desligar a câmera. Desligar a gravação. E aí, então, nós vamos conversar. Mestre amado, quantas bênçãos, Senhor. Obrigado pelo teu evangelho, por teres vindo até nós, por estares conosco, por mandares tantos missionários, mensageiros, por teres nos enviado Allan Kardec, que codificou a doutrina espírita, que tanto nos ajuda a te entender melhor, Senhor. Obrigado. Que as tuas bênçãos estejam em nós, com os nossos afetos amados, nos dois planos da vida, envolvendo toda a humanidade, Senhor. Obrigado por tudo, Jesus. Graças a Deus.